Próxima questão, gente. A quarta questão. Observe o gráfico a seguir. O gráfico é esse daí, tá? Aí olha, gente, analisando, tá, antes. Olha que a função ela é crescente, não é? Ela é crescente, tá? Isso significa que o valor de A é positivo, né? Considerando como função. E observa que esse gráfico, ele toca no eixo Y, no 2 positivo aqui em cima, ó, no valor 2, tá? Observa essas duas informações que a gente vai utilizar ela para responder a questão. Aí, pergunta o seguinte: a equação dessa reta é igual a qual? Gente, olha aqui, na letra A, eu já desconsidero essa resposta, né? Porque aqui está menos 2x menos 4. Menos 2, olha que o y é negativo, isso significa que a função deveria ser decrescente. Deveria estar descendo. E aqui nesse gráfico não está decrescente, está crescente, né? Está crescendo. Então já descarta a letra A. Olha que eu também descarto a letra B, porque o A está negativo também, certo? Eu só fico entre a letra C, D e E, certo? Aí agora eu vou analisar essas três alternativas. As três está positivo A, então quer dizer que as três é crescente. Eu vou analisar agora o termo B, né, que é o termo independente. Olha que aqui o B é menos 4, aqui é menos 0,5 e aqui é 2 positivo. Lembre que o termo B da função, gente, ele indica onde o gráfico vai tocar no eixo Y. Se eu observar lá, como a gente já viu, olha que o gráfico está tocando no eixo Y aqui no valor 2 positivo. 2 positivo. Isso significa que a resposta vai ser a letra E. Olha que aqui está tocando no menos 4, aqui está tocando no menos 0,5 e aqui está tocando no 2 positivo. Então já tenho que nessa quarta questão, a minha resposta vai ser a letra E. Tá? Então a quarta questão, resposta letra E. Só isso na quarta questão. Beleza? Vamos para a quinta. Olha, a quinta diz assim: considere os pontos M e N, né, com essas coordenadas. Assina-lhe a alternativa que corresponde à equação da reta que passa por esses pontos. Então é de marcar X, né? Para dizer qual dessas equações gerais que está escrita aí embaixo, né, é a equação geral da reta que passa por esses dois pontos. Gente, se eu quero determinar qual é a equação geral da reta, o que é que eu faço? Eu vou construir a matriz, né, formada pelos três pontos. Por esses dois pontos, e eu determino um terceiro ponto, né, que é um ponto genérico. Formo a matriz e calculo o determinante. Então, é isso que a gente precisa fazer nessa questão. Aí eu calculo o determinante que eu vou achar a resposta, né? Eu vou achar uma dessas alternativas, certo? Então, vamos lá. Então, olha só, gente. Eu tenho o ponto M e o ponto N, né? Aí pergunta qual é a equação geral da reta que passa por esses dois pontos. Aí, como eu falei para vocês, eu preciso formar a matriz. Eu determino um terceiro ponto, que é genérico. Aí eu construo a matriz com esses três pontos. Eu primeiro botei aqui, nesse caso, eu botei primeiro do ponto genérico, tá? X, Y, 1. Aí peguei as coordenadas do primeiro ponto, menos 1 e 3 e 1. E do segundo ponto, 3, 2 e 1, certo? 3 e 2. Aí eu vou calcular o determinante e repito essas duas primeiras colunas aqui do lado. Tá? Aqui já está repetido. Aí faço a multiplicação das diagonais principais menos as secundárias. Vocês já estão sabendo como é que faz isso. Então, olha lá. X vezes 3, 3x. 3x vezes 1 dá 3x, y vezes 1 dá y, vezes 3, 3y, 1 vezes menos 1 dá menos 1, vezes 2 dá menos 1, menos 2, desculpa, menos 2. Secundárias voltando. Y vezes menos 1 dá menos y, menos y vezes 1 dá menos y, olha que deu negativo, coloca positivo, um y positivo. X vezes 1 dá x, x vezes 2 dá 2x, dá positivo, coloca negativo. E 1 vezes 3, 3, 3 vezes 3, 9. Dá positivo, coloca negativo. E diz que é igual a zero, né? Porque eu tenho que dizer que os três pontos são colineares, estão sobre uma mesma reta. Aí agora eu só fiz organizar, né? Calcular o que dá para calcular aqui, ó. 3x menos 2x dá 1x. 3y mais 1y dá 4y. E menos 2 menos 9 dá menos 11. Isso igual a zero. Está aqui a equação geral da reta que passa por esses dois pontos. Se vocês observarem lá nas alternativas, a resposta correta vai ser a letra A. Beleza? Vamos para a próxima questão. Gente, na sexta questão, que é a próxima, olha que
a forma de resolvê-la é a mesma coisa da questão anterior, né? A mesma coisa do quinto, né? Uma reta R passa pelos pontos de coordenadas 2, 3 e 4, 7. Assinale a alternativa que corresponde à equação geral da reta R. Né? Qual dessas alternativas representa a equação geral da reta? Tá, a mesma coisa, tá? Então vou responder aqui rapidinho e mostrar a você. Então olha só. Os pontos que tem lá, né, que é o ponto 2, 3 e 4, 7, quer saber a equação geral da reta R, que passa por esses dois pontos. Então já formei aqui a matriz, já, com as coordenadas desses pontos. Lembre que eu determino um terceiro ponto. Esse terceiro ponto tem coordenada genérica, que é x, y, e forma a matriz com esses três pontos. Então tá aqui a matriz formada, tá? X, y1, 2, 3 e 1 e 4, 7 e 1. Tá? As coordenadas podem comparar aí. Para mim calcular o determinante, repete as duas primeiras colunas aqui do lado. Tá? Repetir aqui. Faça a multiplicação das principais menos das secundárias. Então, rapidinho aqui de novo. X vezes 3, 3x, vezes 1, 3x. Tá aqui. 1 vezes y, y, vezes 4, 4y. Tá? 1 vezes 2, 2, 2 vezes 7, 14. Então, tá aqui. Voltando agora. Y vezes 2, 2y, vezes 1, 2y. Deu positivo, coloca negativo. 1 vezes x, x, x vezes 7, 7x. Deu positivo, coloca negativo. 1 vezes 3, 3, 3 vezes 4, 12. Deu positivo, coloca negativo. Então, é igual a zero. Então, fiquei com essa expressão. Eu vou resolver agora o que dá para resolver, tá? 3x menos 7x vai ficar 3 menos 7, né? Que dá menos 4. Então, 3x menos 7x dá menos 4x. 4y menos 2y dá 2y. 14 menos 12 dá 2. Certo? Aí, isso aqui é a equação geral da reta, tá? Isso aqui é a equação geral da reta. Só que tem um porém. Se a gente analisar as alternativas da questão lá, da sexta questão, nenhuma está com essa resposta. Certo? Nenhuma alternativa está com essa resposta. Mas aí, observa só, eu posso pegar essa equação que está escrita aqui e organizar ela, simplificar ela, né? Escrever ela de uma forma mais resumida, mais sucinta. Então, olha só o que eu fiz aqui para me achar a resposta. Primeiro, eu deixei o x positivo, tá? Porque lá nas alternativas, quando você vê a resposta, o x está positivo, certo? Então, o que foi que eu fiz aqui? Multipliquei por menos 1 só para trocar o sinal, certo? Quando eu multipliquei por menos 1, trocou o sinal de toda a equação. Ou seja, menos 4 ficou 4 positivo, o 2 ficou menos 2 e esse 2 ficou menos 2, tá? Só fiz trocar o sinal de tudo porque eu estou multiplicando menos 1. Aí, beleza. Fiquei com essa equação. Para mim achar a resposta que está lá nas alternativas, gente, eu preciso pegar toda essa equação e simplificar por 2. Ou seja, eu vou dividir toda a equação por 2. Porque dessa forma, eu vou achar a resposta correta. Eu posso simplificar uma equação, certo? Então, olha só. 4x simplificando por 2 dá 2x. 2y simplificando por 2 dá 1y. Nesse caso, negativo, né? E 2 dividido para 2 dá 1, negativo. Então, está aqui a expressão, né? A equação geral da reta que passa por aqueles dois pontos. Então, a resposta, se vocês observarem lá, vai ser a letra C. A letra C tem essa resposta aqui. 2x menos y menos 1 igual a 0. Então, está aí a resposta da sexta questão. Vamos para a sétima agora. Vamos lá, sétima e última questão, certo? Desse exercício. Encontre o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos. Letra A, menos 2 e menos 1 e menos 3 e 4. Então, quer saber qual é o coeficiente angular que passa por essas retas, tá? Eita, por esses dois pontos, desculpa. Qual é o coeficiente angular que passa por esses dois pontos? Então, vamos lá. Gente, se quer determinar o coeficiente angular, eu já botei aqui na folhinha, tá? Tá aqui os dois pontos, o ponto A, que é menos 2 e menos 1, e o ponto B, que é menos 3 e 4. Se eu quero determinar o coeficiente angular, gente, lembre que o coeficiente angular é o M, né? Que a gente viu lá no assunto, que é chamado de M. Lembre que o coeficiente angular é a tangente da inclinação da reta. Não é verdade? Tangente do ângulo formado entre o gráfico e o eixo X. Só que, lembre que eu posso calcular o coeficiente angular quando eu sei pelo menos dois pontos que pertencem à reta. Quando eu sei de dois pontos que pertencem à reta. E para me determinar o coeficiente angular,
sabendo dois pontos, eu só preciso utilizar essa formulazinha aqui, ó, y2 menos y1 sobre x2 menos x1, não é isso? Para mim determinar o coeficiente angular, eu só preciso utilizar essa formulazinha quando eu sei dois pontos, não é isso? Então, se eu substituir os valores, vai ficar o seguinte, ó. Quem é y2? É 4, menos, quem é y1? Menos 1, então fica menos 1, sobre, quem é x2? Menos 3, menos, quem é x1? Menos 2. Então vai ficar dessa forma, 4 menos menos 1, sobre menos 3 menos menos 2. Resolvendo isso aqui, eu vou ter negativo e negativo fica positivo, né, gente? Então fica mais 1, então 4 mais 1 dá 5, sobre. Aqui é a mesma coisa, negativo com negativo fica positivo, então fica menos 3 mais 2. Menos 3 mais 2 que dá menos 1. Ou seja, vai ficar 5 dividido para menos 1, que a resposta dá menos 5. Então, o coeficiente angular vale menos 5 nessa letra A. Tá? É só isso. Então, tá aí respondido essa letra A. Vamos para a letra B. Olha, gente, que na letra B, quer saber o coeficiente angular, né, da reta que passa pelos pontos C e pelo ponto D, tá? O ponto C tem coordenada menos 1 em 5 e ponto D tem coordenada menos 1 em 12, certo? Se eu vou determinar o coeficiente angular, eu vou substituir as coordenadas naquela formulazinha, né? Deixa eu colocar os pontos aqui em cima. Tá aqui os pontos, tá? Eu coloquei os pontos aqui em cima para ficar melhor de identificar. Se eu vou determinar o coeficiente angular da reta que passa por esses pontos, então eu vou determinar quem é M. Então lembre que M é a mesma coisa que y2 menos y1, né? Observa que o y2 aqui é 12, menos y1 aqui é 5, então fica 12 menos 5. E embaixo vai ficar x2 menos x1. Olha que x2 é menos 1 e o x1 é menos 1, tá? Então fica menos 1 menos menos 1. Aí, gente, se eu calcular isso aqui, ó, 12 menos 5 dá 7. E aqui embaixo negativo e negativo fica positivo, né? Esse menos com esse menos fica positivo. Então fica menos 1 mais 1. E menos 1 mais 1 dá 0. Gente, fiquei 7 dividido para 0. Aí aqui eu já coloquei que não existe, tá? Porque aqui ficou 7 dividido para 0 e divisão por 0 é indeterminado. Não existe. Não tem como pegar um número e dividir para 0. Então, se não existe divisão por 0, eu posso dizer que a resposta aqui não existe. Ou seja, não existe coeficiente angular. Não tem coeficiente angular dessa reta. Certo? Então, é indeterminado. Não tem coeficiente angular. E na letra C, a mesma coisa. Determine o coeficiente angular que passa pelo ponto E e pelo ponto F. Tá? Aqui as coordenadas. Fazendo y2, que é 3, menos y1, que é 3. Então, fica 3 menos 3 em cima. E embaixo fica x2, que é menos 3, menos x1, que é 1. Então, fica menos 3 menos 1. Se eu calcular aqui 3 menos 3 dá 0. Menos 3 menos 1 dá menos 4. 0 dividido para 4 dá 0. Observa que nessa letra C, o coeficiente angular vai ser 0. Vai ser nulo, certo? Então tá aqui. Tá respondido todo o exercício, tá, gente? Aí agora, se alguém tiver dúvida ainda, pode perguntar lá no grupo, tá? Pode perguntar no privado. Tem muita gente que tá me perguntando no privado. Mas claro, se for muita gente, não tem como responder todo mundo, tá? Se não entender muito bem, pode voltar aos vídeos, dar uma olhada aí novamente em toda a resolução, dá uma olhada novamente nos vídeos do assunto, para ir fixando melhor, certo? Então é isso.